Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós de volta em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2 para mais um programa, Os Pontos de Fernando Lima. Pode nos acompanhar a partir do site chilling.sapo.mz/rádio espaço Rádio Savana, também através do facebook.com/Savana FM e também através de YouTube. Boa noite, Fernando Lima. Como é que foi a sua semana de trabalho e quais são os factos ou o facto que lhe marcaram? Bem, a semana, como sempre, é bastante ocupada e bastante intensa. Esta semana foi ligeiramente diferente porque tivemos a recolher o feedback deste programa e não só, também temos estado a proceder a ajustamentos, todos temos estado a proceder a ajustamentos em relação ao programa. Como tema da semana, ou como facto da semana, eu escolhi a rusga policial que foi efetuada na localidade de Namanhumbir, que fica no distrito de Monte Poês, em Cabo Delgado. Esta é uma região onde há uma grande mina de rubis, explorada por uma empresa britânica, Gemfields, e que tem também uma participação moçambicana da empresa Muiriti, que é detida sobretudo pelo general Raimundo Pachinoap. Ora, aquilo que aconteceu nesta mina, ou nos arredores desta mina, foi uma grande intervenção policial, também acompanhada por outras forças de defesa e segurança, nomeadamente forças especializadas da polícia e do exército, que procederam a uma autêntica caça ao homem nesta região. Eu devo dizer que não sou a favor do garimpo ilegal, não sou a favor destas ações desregradas que a pobreza e o desemprego fazem ocorrer um pouco por todo lado em Moçambique. De qualquer forma, há outros aspectos, há outro lado da moeda, que tem a ver com direitos humanos, com o respeito pelas pessoas e com o respeito pela legalidade. Ora, se uma pessoa é residente naquela localidade, tem a sua vida lá estabelecida, independentemente de ser moçambicano ou de ter outra nacionalidade, essa pessoa não pode ser violentada só porque está numa zona de rubis. Se as pessoas têm vários negócios que não têm a ver com rubis, não podem ser violentadas. Mas, para além da polícia, existem procuradores, existem advogados, existem todo um aparato judicial que deveria ter sido mobilizado e não foi, para acompanhar esta grande operação. Para se ter a dimensão desta operação, foram detidas sumariamente cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas entre estrangeiros e moçambicanos. O grosso era de moçambicanos, cerca de 1.700, mas havia também 1.300 estrangeiros, na sua grande maioria tanzanianos. É importante referir que a fronteira da Tanzânia é a fronteira mais próxima da província de Cabo Delgado, e esta é também uma região onde os tanzanianos têm uma grande experiência em fazer este tipo de mineração à procura de pedras semipreciosas, neste caso o rubi. Ora, aquilo que aconteceu, e infelizmente há poucos relatos de jornalistas que estiveram no local, ou seja, eu desconheço que tenha havido um jornalista que acompanhou a operação policial. Tenho conhecimento de relatos que aconteceram a posteriori, mas isto reporta-nos ao que de pior aconteceu em Moçambique logo a seguir à independência, nomeadamente as rusgas que terminaram com as pessoas em campos de reeducação no norte de Moçambique e, posteriormente, na década de 80, a Operação Produção. Ora, eu acho que 42 anos depois de o país estar independente,
é possível fazer uma operação séria contra o garimpo ilegal sem se violarem os direitos individuais das pessoas, sejam eles moçambicanos, sejam eles de outras nacionalidades. Muito bem, este é um tema que nos próximos dias ainda vai fazer correr muita tinta. Para esta edição, Fernando Lima, elencamos 4 temas que nos vai ocupar nos próximos 55 minutos. A situação sombria no movimento democrático de Moçambique, que é a 3ª maior força política neste país, a sentença do caso Josina Machel, as dúvidas ocultas e a emergência de uma facção dentro do Partido Frelimo que defende a nulidade da dívida e a responsabilização dos seus atores e, por fim, o relatório da Amnistia Internacional sobre o Estado de Direitos Humanos no mundo. Como que Fernando Lima olha, sei que está a acompanhar os problemas no MDM, como é que Fernando Lima olha para esta crise depois dos pronunciamentos do edil de Nampula, o senhor Mahmoud Amurani, denunciando que está a ser alvo de perseguição de alguns membros do partido pelo facto de que eles estão descontentes pelo facto de ele estar a empreender um combate cerrado à corrupção na idealidade. Podemos falar de crise no MDM a partir deste caso? Eu penso que há de facto crise porque os próprios membros da sua direção reconhecem a existência desta crise. Eu achei muito interessante o comentário de Manuel Araújo, que é uma das figuras mais visíveis do MDM, dado o facto que é um dos autarcas moçambicanos, nomeadamente da cidade de Climane, que diz que aquilo que se passa no MDM é uma crise de crescimento deste partido, um partido que tem 7 anos e, inclusivamente, traça uma analogia entre os 7 anos do MDM e os 7 anos da Frelimo, que têm a ver com a crise de 68, que, aliás, acabou por culminar com o assassinato do primeiro presidente da Frelimo, o Dr. Eduardo Mondlane. E assassinato de outros vários membros importantes. Exatamente. Agora, claro que cada crise é uma crise e cada crise tem os seus matizes, tem as suas cores próprias. No caso do MDM, tem a ver com, ou seja, a causa próxima é o desentendimento de Mahmoud Amurani com outros elementos da direção do MDM, mas também tem por fundo um combate cerrado que o Partido Frelimo e as suas bases têm desencadeado contra o MDM, nomeadamente através da própria comunicação social. E isto não é apenas relacionado com o edil de Nampula, isto acontece em todas as cidades onde a oposição governa, talvez à exceção da Vila do Gurue, que tem sido poupada a esta exposição mediática. Mas há claramente uma tentativa de se demonstrar que os autarcas da oposição não têm capacidade, não têm competência para fazer a gestão destas cidades. Ora, há relatórios independentes de organizações internacionais, devo dizer, não proselitistas e que fazem as suas auditorias a estes municípios, porque também puseram fundos para estes municípios e que fazem também auditorias a outros municípios que são geridos por autarcas do Partido Frelimo e Mahmoud Amurani, que não tem este condão de ser muito mediático. Manuel de Araújo e David Simango têm tido uma cobertura mediática muito maior, mas estas auditorias dão particular destaque a Amurani como um edil que tenta fazer as coisas com transparência, com rigor, com métodos de gestão corretos, com exigência de contas. Ora, na minha interpretação, aquilo que se passou ou que se está a passar em Nampula é um procedimento que é um procedimento generalizado em Moçambique, quer se trate de Frelimo ou quer se trate da oposição, que é, se estamos no poder, temos que repartir jobs for the boys, ou seja, temos que começar a distribuir dinheiro para o nosso partido, temos que começar a distribuir dinheiro para os nossos militantes. Ora,
pelas purgas sucessivas que têm acontecido em Nampula, penso que a Amurano, de algum modo, rema contra a maré em relação a estes procedimentos, porque vários vereadores, sobretudo... Mas é assim que mesmo o Partido Frelimo se financia. Exatamente. A Amurano estará a ser um político demasiado honesto. Eu penso que tenta fazer as coisas de maneira diferente e tenta provar que é possível fazer-se de maneira diferente. Mesmo em termos internacionais, os grandes focos de corrupção internacional verificam-se exatamente nas autarquias. Porquê? Porque têm uma fiscalização menos cerrada, são autoridades, unidades muito mais autónoma, descentralizada, a fiscalização é menor e, portanto, há muito mais conflitos de interesse, há muito mais contratos que são forjados no sentido de se beneficiarem membros de um determinado partido político ou esse mesmo partido político. De qualquer forma, e a causa próxima, nomeadamente as acusações que foram feitas ao edil de Nampula, não se provaram bem fundamentadas, não foi exercido o contraditório, foi feito quase o linchamento na praça pública, acusando o senhor Amurano de desviar dinheiro da autarquia para comprar casa em Portugal. E, mais grave, é que elementos do MDM, sem investigarem a fundo esta situação, resolveram tomar como verdadeiras estas acusações, que inclusivamente foram preferidas perante um canal de televisão. E na praça pública. Mas o facto de Amurano não ter participado na reunião da Comissão Política que se realizou na cidade onde é edil, 19 a 20 de fevereiro, não mostra que há uma crise interna profunda? Há uma crise... Ele é membro da Comissão Política que foi indicado, nesse caso. Certo. Não, claramente é evidente que este facto evidencia essa mesma crise, mas, por outro lado, também evidencia alguma ingenuidade política, algum calo político por parte da Amurano. Neste tipo de casos, aquilo que acontece é que a roupa suja lava-se dentro de casa, lava-se no seio das estruturas e, portanto, cá para fora, em princípio, não deve transpirar nada. Ora, aquilo que a Amurano fez foi, de algum modo, bateu com a porta, mostrou-se incomodado com as críticas que lhe foram feitas e nem sequer esteve para prestar contas ou dar satisfação aos membros do seu próprio partido. Mas isto significa que, a não ser resolvido este diferendo, abre caminho para que a Amurano parta para uma candidatura independente, e isto há muito tempo que se fala em Nampula da capacidade de Amurano conseguir gerar uma candidatura independente, aliás, à semelhança daquilo que aconteceu com David Simango na Beira, ou desertar para outro partido político, e neste caso fala-se da RENAM. Portanto, eu espero que o MDM consiga demonstrar o mínimo de maturidade, consiga arrumar a casa, e as crises às vezes também são importantes para que as próprias instituições cresçam e saibam aprender das suas experiências menos boas e que, portanto, no seio da família MDM, o caso ou o assunto Amurano, Nampula, seja ultrapassado, porque precisamos de partidos fortes, precisamos de bons exemplos, nomeadamente a partir da oposição, e todo este incidente tem sido largamente aproveitado pelo partido no poder e por todos os detratores do edil de Nampula. E esta crise acontece numa altura em que estamos a portas das eleições autárquicas de 2018. Temos uma Renamo muito forte, que já começou a espalhar brigadas pelas províncias. Isto não vai ser penalizador para o próprio MDM? Pode ser penalizador para o próprio MDM,
pode ser um fortalecimento para o próprio Almorano, ou pode ser fortalecedor para o MDM, se o MDM conseguir gerir bem esta situação. Há uma análise política em que se diz que o facto de haver 3 partidos fortes a concorrer às autárquicas, nomeadamente 2 partidos da oposição, isto favorece digamos, um terceiro candidato, que é o candidato da Frelimo. Ora, estas contas em termos de aritmética eleitoral não têm necessariamente que ser a realidade eleitoral, porque se um candidato for muito forte, se um candidato de facto mostrar que tem uma grande simpatia perante o seu eleitorado, ele terá a força suficiente para enfrentar as outras duas candidaturas. Vejamos o que aconteceu na Beira. Davis Simango não só cilindrou o candidato da Renamo, como cilindrou também o candidato da Frelimo. Mas uma eleição a 3, em que o voto da oposição é disputado por 2 candidatos, pode ser um elemento de grande perigo para a oposição, nomeadamente naquelas cidades em que as sondagens eleitorais demonstrarem que há uma grande proximidade entre a votação ou as sondagens decorrentes da vontade de como o eleitorado se vai expressar, de haver uma proximidade entre os 3 candidatos. Exatamente. Agora vamos para um outro tema, o segundo tema, o caso Josina Machel, um tema controverso, um tema que levantou acesos debates durante esta semana, logo após a leitura da sentença. Fernando Lima, acha que neste julgamento, depois da sentença, perdeu-se uma grande oportunidade de discutir a questão da violência doméstica e nos dedicamos muito a discutir as questões de indemnizações por danos não patrimoniais. Como é que leu esta sentença? Bem, começando um pouco por aquilo que eu diria ser o epílogo deste caso, muito embora em termos processuais o caso não está no fim, uma vez que a defesa já anunciou que vai recorrer. Ora, eu acho sim que se está a perder uma grande oportunidade para se abordar toda a problemática da violência doméstica. Neste caso vertente, e a violência doméstica não é apenas violência contra as mulheres, mas neste caso vertente é violência contra as mulheres, e as estatísticas também demonstram que são as mulheres as maiores vítimas da violência doméstica. Não é por acaso que o nosso Código Penal decidiu criar o próprio crime, uma definição criminal para a violência doméstica, portanto, individualizando e tipificando este tipo de violência, independentemente se ele for um crime de ofensas corporais ou de homicídio na sua forma frustrada, na sua forma tentada. Portanto, isto demonstra, não só demonstra que Moçambique tenta acolher na sua legislação aspectos que são hoje muito comuns em todo o mundo, mas também responde a um desafio da própria sociedade moçambicana, e que tem a ver com este fenómeno da violência dentro das famílias. Aliás, não é por acaso também que na própria polícia há gabinetes especiais para atenderem os casos da violência contra a mulher, porque se reconhece que este é um fenómeno quase epidémico na sociedade
na sociedade moçambicana. Aliás, este caso e também o caso da Valentina Guebuza vieram claramente mostrar que a violência doméstica não é um fenômeno da periferia, é um fenômeno também que acontece em famílias política, econômica e socialmente bem conectadas. Portanto, olha também por esse lado. Claro, eu penso que este é um fenómeno transversal na sociedade moçambicana. Infelizmente não é o único, mas ele é um fenómeno social transversal na sociedade moçambicana. Agora, é preciso, e respondendo à questão do mediatismo com que foi abordada essa questão e passando ao lado, de algum modo, em relação à questão da violência doméstica, para se concentrar na questão da indemnização, há dois aspectos aqui. Um aspecto importante é que a sociedade moçambicana tem evoluído muito velozmente no sentido de que os velhos ditames e a respeitabilidade que nos mereciam as grandes famílias do regime, toda esta questão está posta em causa, e a forma como o julgamento foi coberto, como depois o julgamento resvalou para as redes sociais, demonstra isso mesmo, a banalização das personagens que estavam envolvidas neste julgamento. Em relação à questão à questão concreta da indemnização, claro que este é um aspecto controverso, é um aspecto melindroso. E mais, estamos aqui a comentar sobre uma sentença que eu, pessoalmente, não conheço toda a sua extensão, conheço apenas o resumo da extensão, não conheço todos os factos arrolados no processo e, portanto, as sentenças decorrem de um processo que antecedeu o julgamento, decorre dos fatos arrolados em processo e das audições e das sessões do próprio julgamento e, portanto, a juíza achou que deveria ser esta a sentença, nomeadamente sobre nas questões do foro criminal, nomeadamente a pena de prisão e também as compensações pecuniárias. Ao contrário daquilo que eu tenho visto e tem sido argumentado, não é a mesma coisa um indivíduo que se senta no tribunal e não tem qualquer educação e uma pessoa que foi à universidade, tem um grau académico e comete a mesma agressão. E o juiz tem que fazer esta diferenciação. Também não é a mesma coisa uma pessoa não ser completamente desprovido de bens, ser por exemplo, um catador da lixeira do Ulen e uma pessoa que conduz um Ferrari e possui vários prédios na Baixa de Maputo. São dois casos diferenciados. Eu não sei se os bens do réu foram elencados em sede do processo decorrente da agressão de que foi vítima a senhora Justina Machel. De qualquer forma, e em justiça há que atender aos princípios de razoabilidade, de proporcionalidade, faz história, ou está a fazer história, uma indemnização com este valor. De qualquer forma, e porque há recurso, e o recurso é uma forma de a justiça procurar responder de alguma forma, de uma maneira mais equilibrada, no sentido de dar a possibilidade de todas as partes refletirem a concordância, neste caso
em relação a uma sentença, certamente que a instância judicial superior se irá pronunciar também sobre estes aspectos pecuniários. Mas esta não era uma flagrante oportunidade da, por exemplo, a administração da justiça, o tribunal, neste caso, ser um pouco mais pedagógico e explicar, prever que uma indemnização tão alta como esta, por danos não patrimoniais, podia provocar polêmica, uma controvérsia, um debate aceso dentro da sociedade. Aproveitar esta oportunidade para explicar como é que se chega lá. Eu compreendo a questão que se está a colocar aqui. O juiz responderia que, não obstante ter que ter sensibilidade ao clamor da sociedade, e tal como vem hoje citado num jornal da praça, a juíza acha que todos deveríamos sentir o facto de perdermos um dos nossos membros ou uma das nossas vistas e tentarmos fazer, digamos, uma vida de normalidade, desprovidos de um membro, de um elemento sensorial tão importante. Portanto, eu diria que há um grande aproveitamento sobre esta questão. Por exemplo, fazendo de advogado do diabo nesta questão, e eu não estou inscrito na ordem, portanto posso fazer estes comentários esses que os advogados inscritos na ordem não podem fazer e têm feito, nomeadamente nas redes sociais, por exemplo, em relação aos bens e em relação aos bens materiais e imateriais. Pode-se argumentar que uma tal união de facto poderia trazer benefícios ao casal, nomeadamente pelo facto da senhora Josina Machel, sendo um elemento pertencente à nossa nomenclatura política, poder patrocinar o acesso ao poder económico, a facilidades económicas. Ora, essas facilidades económicas podem ser determinadas ou podem ser avaliadas de forma pecuniária. Este é um elemento que eu não vi, por exemplo, ainda explorado em nenhum órgão social. Portanto, os elementos patrimoniais que ambos os lados deixaram de se beneficiar ou que haveria a expectativa de se beneficiarem em função daquilo que era a relação dos dois e em relação àquilo que constituía a sua atividade, nomeadamente no mundo dos negócios, que tem muito a ver com influências, com lobbies, com concursos, e nós sabemos que os concursos têm uma grande dose de falta de transparência e de jogos de bastidores para que sejam ganhos ou perdidos a favor de determinadas pessoas. E como é que vê a posição da senhora Graça Machel neste caso? Depois de lida a sentença, deu uma conversa de imprensa mais tarde e que defendia prisão efetiva de Rufino Lucuco. Eu devo dizer que não estou de acordo com esta posição da senhora Graça Machel. Compreendo a sua dor, compreendo os problemas da família, mas a senhora Graça Machel reagiu como reage qualquer popular no bairro do Ulene ou no Chiquelene. A primeira coisa que a pessoa quer ver quando lhe roubam um telemóvel é que a pessoa que roubou o telemóvel tem que ir preso. Ora, se todas as pessoas que roubam telemóveis, que roubam um pato, uma galinha, forem parar na prisão, não há prisões em Moçambique que comportem todos os criminosos. Claro que eu
não quero banalizar aquilo que aconteceu a Josina Machel e a pessoa que rouba o telemóvel, mas o encarceramento prisional não resolve os problemas. E toda a filosofia, quer do serviço prisional em Moçambique, quer das próprias penas, não é, por um lado, de agravamento de penas. Senão teríamos, por exemplo, prisão perpétua. Não é de privação da vida. Já tivemos pena de morte, abolimos a pena de morte. Criámos, e eu penso que criámos corretamente, penas alternativas, exatamente porque achamos que uma pessoa que comete um crime que se desvia dos parâmetros sociais estabelecidos deve ser reeducada e deve aprender a reinserir-se na sociedade. E temos que ter também uma atitude muito pedagógica em relação a esta reação muito primária da população, que é: eu quero ver aquela pessoa na prisão. Só quando esta pessoa estiver na prisão é que eu estou satisfeito. Ora, a questão do vínculo entre o crime e a punição não se cumpre apenas em relação à questão da prisão. Por exemplo, uma pessoa com maior nível de educação, essa pessoa sente claramente uma punição social pelo facto de ir a julgamento, pelo facto de as suas declarações do próprio julgamento ser mediatizado por aquilo, passa a expressão, de estar nas bocas do mundo. Isto significa que há uma grande penalização social que ultrapassa largamente estar na prisão. E a reação de uma pessoa que estudou, que tem meios para se cultivar e que vê a sua vida exposta desta maneira porque cometeu um crime, é completamente diferente de um camponês. Eu não estou a sugerir que os camponeses não têm honra, não têm dignidade e não sentem, mas o seu sentimento em relação a este tipo de questões é completamente diferente. Portanto, não devemos banalizar a questão de querer ver pessoas atrás das grades, mas por isso mesmo a que se criam as situações de pena suspensa, que permitem, e eu tenho visto que oportunisticamente se tem utilizado o Instituto da Pena Suspensa, que não é um instituto restrito a Moçambique, que é de que os ricos convertem a pena de prisão em multa e os pobres a que têm que ir para a prisão. De facto, na prática, é o que acontece, mas o juiz, em função da perigosidade de cada pessoa, assim entende se pode ou não converter a prisão em multa, mas se uma determinada pena pode ser suspensa, o que significa que, neste caso, a pena é suspensa por 5 anos. Se o réu cometer outro crime nesse período, é recolhido. É recolhido. Fernando Lima, este é um tema muito importante. Voltamos nele em 2 minutos. Vamos a um breve intervalo. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte de Pontos de Fernando Lima. Continuem a acompanhar a partir do Savana 100.2, também através do chilling.sap.mz/rádio, espaço Rádio Savana, no facebook.com/Savana FM e também através de YouTube. Fernando Lima, voltamos ao tema do caso Josina Machel. Falávamos de penas alternativas. Há um comunicado da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados que emitiu logo de imediato e manifestava preocupação pela leveza das penas aplicáveis em casos de violência doméstica, afirmando que
tal leveza não contribuiu para desencorajar este tipo de fenômeno. Acha que estas medidas penais aplicáveis ainda são muito brandas e insuficientes para desencorajar esse tipo de práticas? Não, eu nem estou de acordo com esse posicionamento, nem estou de acordo com essa visão em relação a esta questão. É assim, a violência doméstica, e como eu tentei explicar anteriormente, tem diversas manifestações. Então, se uma pessoa no casal for morta, esta pessoa foi alvo de violência doméstica, mas isto não significa que a pessoa não será julgada por homicídio. Logo, a moldura penal não é dos 2 a 8 anos de prisão, é a moldura penal para um homicídio, e depois depende se é involuntário, se é um homicídio qualificado, e pode ir, se não me engano, não tenho aqui o código à frente, até aos 24 anos de cadeia, que é prisão máxima. Portanto, o próprio Código Penal consegue acolher as várias facetas que reveste a violência doméstica. Por outro lado, também há um problema aqui, que é o seguinte: há algum modismo no tratamento destas coisas. Se temos raptos, temos que aumentar as penas para os raptos, porque temos que combater os raptos. Se temos problemas de drogas, temos que aumentar as penas, porque temos drogas. Se temos muitos crimes de colarinho branco, as questões dos branqueamentos de dinheiro, de desvio de fundos, temos que aumentar as penas. Ora, a questão não é das penas, a questão não é da moldura penal. O problema tem que começar na própria análise da nossa sociedade. A nossa sociedade está doente. E aí é que temos que atuar, e aí é que temos que fazer um trabalho de fundo. Quando os filhos matam os pais porque precisam da casa, porque acham que os pais já não têm razão de existir, porque devem ser considerados feiticeiros para serem linchados. Por exemplo, a questão dos linchamentos, que demonstra outro problema da nossa sociedade. Os linchamentos existem porque a polícia, porque os órgãos de repressão do Estado, porque os órgãos que devem providenciar serviços à sociedade, nomeadamente na manutenção da lei e a ordem, não exercem as suas funções. Portanto, eu acho que a questão das penas tem que ser vista a jusante do tribunal essa é a última fase. Temos que olhar para a nossa sociedade e dar as respostas do porquê que estamos assim, porquê que há uma falha tão gritante de valores, de respeito pela vida, de respeito pelas instituições sociais, de respeito pela própria família, e que causa esta deriva de violência, de respeito pela moral, pelos valores de que, em princípio, todas as famílias se reivindicam. E dão como exemplo que o Código Penal, por exemplo, prevê penas mais gravosas para crimes contra o património, que excedem a 12 anos, e para crimes contra a violência doméstica a pena aplicável nunca excede a 8 anos de prisão, e na sua maioria são crimes de prisão simples até aos 2 anos e convertíveis em multa ou penas de prestação de trabalho a favor da comunidade, e cuja monitoria é questionável. Tudo bem, eu compreendo esse ponto de vista, mas o sistema jurídico tem outras formas de analisar os crimes mais gravosos cometidos no seio do lar, e volto à questão do homicídio. O homicídio, porque é cometido no seio da família, não pode ser punido
com penas até 8 anos ou com serviços, à comunidade. Portanto, não percebi ou não entendo a lógica da Ordem dos Advogados. Vamos ao nosso terceiro tema, que tem a ver com as dívidas ocultas. Era recorrente, debatemos muito e também escrevemos muito isto aqui em casa no Semanário Savana. E o Semanário Savana reproduz um artigo da África Confidencial que defende que há uma facção que está a ganhar cada vez mais peso dentro do partido governamental, que defende a nulidade da dívida pelo Estado e a responsabilização dos seus atores. Fernando Lima já discutia um pouco isso no passado, continua a achar que o Estado, isso não seria mau para Moçambique numa altura em que o país está de rastos e já batemos no fundo do poço? Eventualmente, em termos de conjuntura, pode ser mau, porque vamos arrastar um processo litigioso que pode demorar muito tempo e Moçambique necessita urgentemente de pão para a boca. Isso significa que os exercícios legais são muito importantes, inclusivamente podem fazer jurisprudência internacional, mas os países, e nomeadamente o nosso país, está a necessitar urgentemente de uma grande injeção de fundos. Ora, nós sabemos que essa injeção de fundos pode vir do Fundo Monetário Internacional e de investimento externo e das próprias doações dos parceiros de cooperação. Ora, como todas estas questões estão interligadas, se avançarmos para um processo de litigância internacional, corremos seriamente o risco de atrasar este processo. Agora, há méritos nesta questão de não se pagar a dívida. É claro, e é avulso, por exemplo, que os bancos internacionais que emprestaram dinheiro a Moçambique ou às pessoas que aproximaram os bancos em nome do governo de Moçambique não cumpriram com todas as regras prudenciais em relação à forma como esses créditos deviam ser concedidos. Por exemplo, está claro que os planos de negócios para todos os projetos que foram apresentados aos bancos estão muito longe de serem realistas. As questões de natureza legal, nomeadamente da fiscalização dos próprios empréstimos, e de que decorreu a própria apreciação, quer do Parlamento, quer do Tribunal Administrativo, de que estes empréstimos violaram a Constituição, violaram a lei orçamental, não obedeceram ao parecer parlamentar, ultrapassaram os limites orçamentais, não tiveram o parecer e o visto do Tribunal Administrativo, são matérias demasiado evidentes para que Moçambique se constituísse, portanto, em parte litigante contra os bancos que concederam estes créditos. Agora, a questão é a seguinte: Moçambique não paga e vai argumentar que há ilegalidade. Logo, se há ilegalidade, é preciso encontrar quem cometeu essas ilegalidades. Isso significaria entregar cabeças importantes. Exatamente. Do Partido de Freguesia. Ao se procurar quem são essas pessoas que cometeram ilegalidades, implicava também mandar essas pessoas para o Banco no Réus. Então, será que o governo, sobretudo o partido no poder, quer correr esses riscos? Eu compreendo e quer-me parecer que a questão da posição de não pagar corresponde não só a algum sentimento interno de que não devíamos pagar, não só no seio do partido no poder, mas também
de organizações da sociedade civil, mas também de organizações internacionais que reagem com alguma discordância da forma como se tem comportado a grande banca internacional, a grande finança internacional nestas questões, que de facto tem sido completamente predador. Aliás, temos acompanhado, quer dos grandes bancos americanos, suíços e alemães, das grandes multas que têm sido aplicadas a estes bancos, exatamente por violarem sistematicamente e nos últimos anos uma série de regras prudenciais que deveriam ter sido seguidas e não foram. A Rula Intelligent Solution, que é uma companhia sul-africana de gestão de risco, apresenta 3 soluções possíveis para esta questão de dívidas. A primeira diz que o governo de News tem que declarar de que o aval dado pelo anterior executivo, o anterior executivo do nome era dirigido pelo senhor Armando Guebuza, é ilegal e nulo e não pagar a dívida. O segundo, apontar o dedo aos bancos que consideram os empréstimos predadores, com o argumento de que houve uma ausência de um estudo de viabilidade e que o povo não beneficiou destes empréstimos. Ou, terceiro, incluir todas essas dívidas num pacote e tentar as renegociações com os detentores dos títulos obrigacionistas. Quais das opções acha execuível? Ou nenhuma das 3 tem uma sua proposta? Bem, eu acho que o caminho que vai ser seguido é um caminho quarto, diria, entre todas estas soluções. Ou seja, vai-se acenar com as duas primeiras opções, ou seja, com a ilegalidade, com as ilegalidades cometidas, com a leviandade dos bancos, para se chegar ao terceiro ponto. Para se chegar ao terceiro ponto como? Não nos termos que os credores de Moçambique pretendem, mas em termos mais favoráveis para o governo de Moçambique, nomeadamente conseguindo-se aquilo que na gíria das finanças se chama um haircut, ou seja, um corte de cabelo. O corte de cabelo significa cortar uma parte da dívida, ou seja, cortar uma parte do capital da dívida e aplicar-se, portanto, juros eventualmente mais elevados ao montante que o governo de Moçambique acordar com os seus credores, que deve ser honrado. Aqui também há um problema, que é se o tal corte de cabelo, o tal haircut, pode afetar a Banca Nacional ou terá apenas impacto junto dos credores internacionais. Portanto, são estas coisas, sobretudo, que neste momento estão em cima da mesa. A Banca Nacional também investiu neste dinheiro. Claro, por isso mesmo é que é preciso, e os especialistas locais acham que a Banca Nacional não será particularmente afetada por este corte de cabelo. Mas eu penso que é nestas margens que o governo vai negociar, ou seja, conseguir melhores termos para o pagamento da dívida, invocando uma série de questões que não colocam bem na fotografia os bancos e quem contraiu a dívida, mas de qualquer modo honrando os compromissos. Por outro lado, inclusivamente, há um precedente que foi em março. Moçambique já pagou uma parte da dívida, a primeira tranche em relação à Proíndicos, depois falhou a primeira tranche em relação à MAM e este ano falhou a tranche em relação aos bonds, portanto aos títulos obrigacionistas da Ematum, que já tinham sido renegociados o ano passado em março. Portanto, eu penso que é por esta via que se vai negociar. Aliás, falha-se que inclusivamente
Fala-se que, inclusivamente, as dívidas das três decorrentes das três empresas vão ser transformados num único título, até já há um nome para o único título, em vez de haver Tuna Bonds ou Euro Ematum Bonds, o título chamar-se-ia Mozam. Os títulos Mozam seriam renegociados e far-se-ia, portanto, um pagamento faseado deste novo título Mozam. E esta falha, entre aspas, acho, de quase 60 milhões de dólares aos títulos da Ematum, acha que foi uma falha, foi uma estratégia, uma falha propositada, dados os aconselhamentos que o governo está a ter fora em relação a esta matéria? Claramente. Para que chegássemos ao ponto que claramente, porque se olharmos essa falha e se olharmos a própria situação patenteada pelo Banco de Moçambique, nomeadamente com o crescimento das reservas internacionais de Moçambique, o país e o Tesouro poderia claramente honrar esta dívida, que afinal eram menos de 60 milhões de dólares. Mas houve claramente um sinal político que foi emitido. Eu acho que, inclusivamente, esse sinal de não pagar foi previamente acordado com o Fundo Monetário Internacional porque Moçambique não correria o risco, tentando chegar a bom termo com o FMI, de tomar uma decisão unilateral que depois resultaria numa penalização extra para o governo moçambicano. O relatório final da CROL, que deve sair deve ser fechado nos próximos 25 dias, acha que vai nos indicar os melhores caminhos para nós a seguir e também para os detentores desses títulos que aguardam por este relatório para tomarem decisões mais firmes? Bem, aquilo que dizem as pessoas que estão envolvidos no relatório, ou seja, aqueles que seguem o trabalho da CROL, que já leram o relatório preliminar, portanto, o Progress Report, o relatório da evolução da investigação, e que foi produzido em janeiro, estão convencidos que sim. Aliás, na minha ótica, depois a versão final do relatório vai ser alvo de uma discussão muito politizada. É possível que, inclusivamente, se produzam duas versões. Uma versão que pode ser pública e uma versão mais hardcore, mais pesada, com questões muito mais sensíveis em termos de questões de fundo, de Estado, de soberania, que será produzida para consumo e análise dos nossos próprios órgãos do Estado, mas também com acesso privilegiado dos parceiros de cooperação e das instituições financeiras internacionais. Esta é a minha visão de como vai ser produzido o relatório. De qualquer forma, a troika que acompanha o evoluir do trabalho de campo, nomeadamente a Procuradoria, a Embaixada da Suécia e o FMI, tem uma visão muito otimista de como os trabalhos estão a decorrer. Estão a decorrer com toda a normalidade. Não há pressões externas de alguns burocratas que estiveram por detrás da contração dessas dívidas. Digamos que... Segundo pormenores que lhe foram contados por os que já leram o relatório. Não. É verdade que tem havido precalços, é verdade que tem havido resistências, é verdade que os documentos não têm sido facilitados por forma a CROL concluir o seu, ou seja, chegar aos objetivos que pretende, e por isso mesmo que houve a necessidade de ele ser prolongado por mais 30 dias. Só este facto, e este é um facto público, demonstra as dificuldades que a CROL tem enfrentado para chegar
aos seus objetivos de investigação. Saiu o relatório 2016 da Amnistia Internacional sobre o estado dos direitos no mundo. Vamos olhar para o capítulo que tem a ver com Moçambique, onde se diz que ninguém foi santo no confronto entre as forças governamentais e a RENAMO na última ação política. E todas as partes cometeram abusos contra os direitos humanos. Sei que Fernando Lima deu uma olhada neste relatório e qual é a análise que faz dele? Bem, Moçambique não sai bem na fotografia e não poderia sair uma vez que estamos envolvidos num conflito interno. Um conflito interno que tem como uma das características uma terrível guerra suja. A guerra suja tem várias facetas. Pessoas que foram expulsas de Moçambique e que não lhe é reconhecido o estatuto de refugiados e que são considerados pelo governo como imigrantes económicos, e estou a citar o próprio relatório da Amnistia Internacional, e claramente se estão a referir à situação de Tete, que foi tão polemizada na imprensa moçambicana e que foi tão polemizada pelo governo de Moçambique. Estamos a falar dos esquadrões da morte, que têm vitimizado, sobretudo, os elementos da RENAMO. E tivemos o caso das valas comuns. Tivemos os casos das valas comuns, que também são assinalados neste relatório, e temos os casos de Morumbala, de Mopeia, que foram os casos mais mediatizados, mas houve outras localidades atacadas por homens que alegadamente eram da RENAMO e que vandalizaram postos de saúde, postos e postos policiais. Portanto, o relatório da Amnistia Internacional, digamos que com maior peso, penaliza a atuação das forças governamentais, mas não é omisso na condenação e no reportar de abusos aos direitos humanos por parte da RENAMO, não só pelos ataques a postos de saúde e a esquadras de polícia, mas também por emboscadas nas estradas de Moçambique. Fernando Lima, já não temos mais tempo. Muito obrigado. Eu sou Francisco Carmona e voltamos de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.